Irmão, hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Domingo, nós vamos fazer o culto de Santa Ceia, vamos celebrar a nossa Páscoa. E domingo é domingo de Páscoa, né? Então nós vamos celebrar o culto de Santa Ceia domingo. Então, irmão, Êxodo capítulo 12 é onde começa a instituição da Páscoa. Foi a primeira vez na Bíblia onde você vai encontrar essa palavra Páscoa. E hoje nós vamos entender, irmão, o que é a Páscoa. Porque muitas pessoas, elas comemoram a Páscoa e não têm entendimento do que é a Páscoa. E para muitas pessoas a Páscoa é comprar ovo de chocolate. Por isso que é aí que você entende que o primeiro dia do mês de abril, o primeiro dia é chamado dia da mentira, né? Dia 1º de abril, que a maior mentira é coelho ou ovo. Isso é a maior mentira do mundo. Dizer que tem ovo de coelho aí é a maior mentira. Fosse mesmo de galinha, de pata, mas um ovo de coelho aí é demais. Por isso que já começa contando uma mentira. Então, irmão, Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Então, o nosso calendário, irmão, é o calendário gregoriano romano. O calendário dos judeus é totalmente diferente do nosso. O primeiro mês dos judeus é abril e o nosso primeiro mês é janeiro. Os judeus comemoraram já a Páscoa há 4 meses atrás, porque o primeiro mês do ano é abril, porque eles trabalham no ano judaico, e nós trabalhamos no calendário grego romano. Então abril é o 4º mês do nosso mês, e por isso que, como os judeus comemoram no mês de abril, e a Bíblia diz que a Páscoa é comemorada no mês de abril, então infelizmente o nosso calendário caiu no 4º mês. Então ele diz, verso 3: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, quer dizer, no dia 10 do mês de abril, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, ele deve dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Então, qual era o animal que se matava no dia de abril? Um cordeiro ou um? Então, comia o quê no mês de abril? Carne. Aí a igreja católica ensina que essa semana é a Semana Santa, não pode comer carne. Por isso que, se alguém se lembra que eu falei, que quando chegar a Semana Santa o ovo ia ter uma caída. E o ovo de 30 hoje está vendendo até de 18, de 20. Por quê? Porque o pessoal acha que é pecado comer ovo durante essa semana. Aí o peixe levantou o preço. Aí está todo mundo ganhando peixe, comprando peixe. Eu ganhei um peixezinho hoje. Então eu gosto muito de peixe de atum. Então, irmão, aí eu pergunto, qual é o peixe que não tem carne? Não, o peixe que só tem osso. Todo peixe tem carne. Assim como existe carne de cordeiro, de cabrito, existe carne de peixe. Aí o cara diz, não pode comer carne, vai comer só osso? Pois é uma questão de lógica, né? Então olha só, verso 6: guardarei até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Então, quando chegava às 18 horas, no dia 14 do mês de abril, então matava-se um cordeiro ou um cabrito e fazia o que algumas pessoas fazem no final de semana, um verdadeiro churrasco. Então, no mês de abril, comia-se carne e mais assado. Eles faziam um churrasco. Aí ele diz, verso 7: passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superior da porta da casa nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo,
com ervas amargas e pão sem fermento. Porque tinha que ter o cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento. O cordeiro porque apontava para Cristo, ervas amargas para ele se lembrar do período que eles sofreram no Egito. O pão sem fermento porque aponta para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que tinha ervas amargas. Então toda vez quando ele comemorava a Páscoa, os judeus, porque até hoje os judeus comemoram a Páscoa, então eles têm lá o cordeiro ou o cabrito, ervas amargas e o pão sem fermento. Porque o pão sem fermento é aquele pão que não incha. O pão sem fermento fica igual um brote, ele não incha. O pão com fermento, que é o que você compra, o que faz mal, é o fermento. Por isso que eu vejo que você está com massa no sangue. Por isso que aqui é claro que está sofrendo trombose, porque o sangue está grosso, de tanto comer massa. Então você tem que aprender a ter um equilíbrio. Por isso aqui é claro que está tendo uma torturazinha, é porque as taxas estão lá em cima, por causa de massa demais no sangue. Então, aí ele diz, versículo número 9: não comerei, não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Verso 11: ao comer, esteja pronto para sair. Então, todos os judeus, quando eles iam comemorar a Páscoa, eles tinham que comemorar como? Olha a situação que ele deveria estar: pronto para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Irmão, quando se matava o cordeiro, pegava-se o sangue e colocava nos umbrais da porta. Então o pai pegava lá o sangue e fazia uma cruz. Então ele fazia assim, aí depois fazia assim. Então ele desenhava uma cruz, o sangue do cordeiro. Porque a palavra Páscoa significa passagem, ou senão aquele que vem saltando. Por isso que vem a palavra Páscoa, porque à meia-noite ia passar no meio de Israel, do Egito e de Israel, o anjo da destruição. Era a última praga que estava sobre o Egito. E todo primogênito, quer dizer, o filho mais velho de toda a família, aonde não tivesse o sangue do cordeiro, ali o filho mais velho morria. Mas aonde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da destruição vinha. Quando chegava naquela casa que tinha o sangue do cordeiro, ele passava sobre ela ou pulava sobre aquela casa. Por isso que vem a palavra Páscoa. E Páscoa quer dizer isso. Então Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. Não tem pecado nenhum, irmão, comprar ovo de chocolate. Se você ganhou um ovo e acha que é pecado comer, vem deixar aqui que eu faço a festa, viu? Não esquenta a cabeça não, aqui eu faço a festa. Então, não existe pecado nenhum em você comer o ovo da Páscoa, como o pessoal chama, o ovo de chocolate. Só que nós precisamos entender que o cordeiro apontava para Jesus. Porque olha só o que a Bíblia diz. Em várias passagens nós vamos ler. Em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 29. Olha só o que diz. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho é isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então aquele cordeiro que matava lá no período da Páscoa, apontava para Jesus. Por isso que o sangue do cordeiro era colocado nos umbrais da porta. Porque o sangue, irmão, simboliza três coisas. Em primeiro lugar, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, o sangue nos redimiu. E em terceiro lugar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Irmão, agora preste bem atenção. Não expulsa-se demônio no sangue de Jesus, não. Viu? Nunca vai dizer, sai no sangue de Jesus, sai demônio. Não, não, irmão. Demônio se expulsa no nome de Jesus. Não se expulsa demônio no sangue. O sangue foi para nos comprar. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue significa proteção. Por isso, quando tinha o sangue nas casas ali, o diabo não tinha vez, o anjo da destruição não tinha vez. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós hoje não comemoramos Páscoa. Porque se você fosse comemorar a Páscoa, aí eu pergunto, quem trouxe o cordeiro para a gente matar? Quem vai colocar o sangue ali nos umbrais da porta? Aí além do cordeiro, quem trouxe o pão sem fermento? Quem? Então, irmão, hoje nós não comemoramos a Páscoa. Aí o mundo lá fora diz que comemora a Páscoa. Aí tirou Jesus da história e botou um coelho. Não se fala sobre Jesus, se fala sobre um coelho. E por que colocaram o coelho? Porque o coelho simboliza fertilidade. Porque quem já criou coelho sabe que ele se multiplica muito rápido. Coelho é um dos animais que multiplica-se muito rápido. Por isso que tiraram Jesus e colocaram o coelho. E no tempo da lei, o coelho era um animal amaldiçoado, um animal que ninguém podia comer, era coelho. Por quê? Por causa das unhas dele. Então, irmão, nós precisamos entender que na Páscoa nunca existiu coelho nem ovo. Na Páscoa existia o fermento, existia o cordeiro, existia o sangue, mas não existia nem ovo, nem também coelho. Aí nós precisamos entender, Jesus, por isso que sempre, Isaías 53, versículo 7, olha só o que diz, profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 7, diz assim: assim como foi levado um cordeiro para ser imolado, Isaías diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha ficou muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Então, irmão, Jesus ficou calado na cruz do Calvário para dar o privilégio de eu e você falar. Por isso que Jesus na cruz disse assim: já que tu és o Salvador, salva-te a ti e a nós mesmos. Jesus ficou o quê? Calado. E qual era o propósito de Jesus ficar calado? Ele se calou para ele e você falar. Por isso que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então é nós agora que ele se calou para dar voz a mim e a você. Por isso que a fé, Paulo começa dizendo assim: tendo porém o mesmo espírito da fé. Aí ele vai dizer: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós o que? Falamos. Então, irmão, quem crê não fica calado, quem crê fala. Então, se você crê que vai vencer algo, você tem que dizer todo dia: vai dar certo, vai dar certo. Eu creio que eu não estou só, Deus está comigo, eu tenho uma palavra, e a palavra, irmão, é que me garante que vai dar certo. Então, ainda que venha dúvida, ainda que venha pensamentos contrários, você tem que aprender a ficar com a palavra. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Se não vai faltar, é porque Ele supre cada uma de nossas necessidades. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é o último livro da Bíblia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 13 e 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Irmão, quando Adão e Eva pecou, eles pegaram uma folha de figueira para esconder a sua nudez. Mas toda a folha, depois que você puxa ela do caule, ou quer dizer dos ramos, a primeira tendência ela vai ficar murcha e depois a folha vai ficar seca. Mas aí o que o Senhor fez? Matou um animal, tirou a sua pele e com a pele do animal cobriu a nudez de Adão e Eva. Aquele animal que morreu aponta para Jesus, e é isso que João está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 21. Gênesis capítulo 3, verso 21. O Senhor Deus fez roupa de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Então a roupa que o Senhor deu a Adão e Eva não ia mais ficar murcha, não ia mais ficar seca, porque essa roupa simboliza o homem agora em Cristo, sendo a justiça de Deus. O homem, quando pegou a folha e quis cobrir sua própria nudez, simboliza um homem sem Deus procurando uma religião para se justificar. Por isso que você vai encontrar alguém que é espírita, alguém que é budista. Os budistas gostam de sair do meio da cidade, ficar lá nos montes, meditando, para como dissesse assim, os problemas não existem, as dívidas não existem. Não, irmão. O verdadeiro homem, ele não foge do problema, ele enfrenta o problema. O verdadeiro homem, ele não foge de uma luta, ele vence a luta. O verdadeiro homem não abre mão de uma vitória, toma posse da vitória. Então, irmão, por isso que o evangelho não é religião, porque a palavra evangelho vem do latim, que quer dizer religar. Por isso que quem faz um seminário na igreja católica, eles vão ensinar assim: quando o homem pecou, ele foi desligado de Deus, e quando Jesus veio, ele veio religar o homem com Deus. Não, irmão, isso é religião. Deus não veio religar você com Deus, não. Jesus veio para pegar você e colocar dentro dele. Nós não estamos ligados nele, nós estamos dentro de Cristo Jesus. Por isso que isso é evangelho. Então, irmão, por isso que o Senhor ele providenciou uma maneira de trazer você de volta em comunhão com o Pai. Por isso que lá em Mateus, capítulo de número 26, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, verso 17. Em Mateus 26, verso 17, irmão, Jesus realiza a última Páscoa e dá início à Santa Ceia. E olha só o que diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Toda vez que você lê o Novo Testamento e tivesse a expressão festa dos pães sem fermento, essa era a festa da Páscoa. Ela era realizada em 7 dias, essa festa. 7 dias eles comemoravam a Páscoa. Preste bem atenção a isso: durante 7 dias eles comemoravam a festa. Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram:
Onde querem que preparamos a refeição da Páscoa para comeres? Verso 18. Ele respondeu dizendo: que entrasse na cidade, procurasse um certo homem, e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com o meu discípulo em sua casa. Os discípulos ficaram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Preste atenção. No Antigo Testamento, o cordeiro era morto. Na Nova Aliança, Jesus é o nosso cordeiro, e ele também foi morto. E antes de ser morto, ele foi traído por um dos discípulos. Por isso, irmão, tem gente que fica culpando a igreja muitas vezes. Eu não vou para aquela igreja por causa do pastor, eu não vou para aquela igreja por causa de fulano. Mas preste bem atenção, irmão. Judas teve o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor amigo, o melhor professor, e mesmo assim não o traiu. Então o motivo dele ter traído, porque ele prevaleceu mais o amor ao dinheiro, as 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então olha só, versículo número 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Verso 23, afirmou Jesus: aquele que comer comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Agora olha só, Jesus, irmão, vai estabelecer a Páscoa, e depois da Páscoa ele vai começar agora a Santa Ceia. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Judas, que o traiu, disse: com certeza não sou eu. Então, verso 26. Enquanto comia, tomou Jesus o pão, deu graça, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comai e tome e coma, isto é o meu corpo. Então, irmão, quando nós vamos cear, o pão simboliza, o pão não passa a ser, o pão ele não passa a ser, o pão simboliza o corpo de Cristo. Então, quando eu vou comer o pão, eu tenho que entender por que eu tenho que comer o pão. Porque no corpo de Cristo, ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, ele se tornou maldição em meu lugar. Então, se eu estou doente, e quando eu como pão, eu digo: Pai, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu sou curado. Ao comer este pão, eu tomo posse da minha cura. É um direito seu. Então isso é comer o pão com discernimento, com entendimento. Aí depois ele diz, verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles. Quantos podem tomar o cálice? Você vai na igreja católica, só quem toma é o padre. Ele esqueceu que Jesus disse que todos devem tomar. Você pode ir na igreja católica, culto de ceia, a hóstia é distribuída para todos, mas o vinho é só para o padre. O padre, só ele, ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz. Distribuir entre todos. Parece que o pessoal lê uma coisa e quer fazer outra. Irmão, isso é tradição, isso é você invalidar a palavra do Senhor. Não só aqui, Paulo também convida toda a igreja a comer do pão e beber do cálice. Não é só aqui
e é em toda a Bíblia quando fala sobre isso. Aí o padre, você sabia que as pessoas comem a hóstia sem nem entender o que estão comendo? Porque o certo só pode comer a hóstia na igreja católica quem fez a primeira comunhão. Aí o pessoal que nunca fez, aí vê os outros indo comer, diz: eu vou também. Nem isso ensina quem deve comer e quem não deve. As pessoas comem sem noção, sem entender. Então, irmão, por isso que você tem que entender, irmão, por que você come o pão e por que eu tomo o cálice. Porque o vinho simboliza a nova aliança que eu tenho com Deus. O vinho simboliza o sangue de Cristo. E o que é igual a irmã quando se casou. Porque olha só, o vinho simboliza a nova aliança. O que é uma aliança? Quando você casa com uma pessoa, o que é dela é seu e o que é seu é dela. Casamento é isso. Por isso que todo casamento tem bolo. Quando a irmã vai se casar, dia 26 vai ter bolo, viu? Mas olha só, quando você vai fazer um bolo, você bota o fermento, você bota o açúcar, você bota a margarina, e depois que o bolo está feito, tem como tirar o açúcar aqui? Tem como tirar o fermento? Não, quer dizer, porque tudo se transformou em um só bolo. Então o bolo simboliza a união de um casamento que depois que é feito não pode separar mais. Assim como não posso mais tirar o açúcar do bolo, assim como eu não posso mais separar o fermento do bolo. O plano de Deus é que seu casamento seja perpétuo. Mas aqui lá na vida, ou um erra, ou outro erra e acaba se separando. Mas o plano de Deus é que você tenha um casamento eterno. É como a Bíblia diz: até que a morte o separe. Então, irmão, por isso que quando eu vou comer ou tomar o vinho, eu tenho que ter a consciência que eu tenho aqui nas mãos um símbolo de aliança. Quer dizer, o que é meu passou a ser de Jesus, o que é de Jesus é meu, o que é meu é a doença, e o que Jesus tem é a cura. Então nessa aliança ele faz uma troca: a cura é dele, ele me dá, a doença é minha, eu dou para ele. Isso é aliança. Por isso que quando você ceia, irmão, por isso tem algumas igrejas que o culto de Santa Ceia é mais um culto de condenação. Não pode isso, não pode aquilo, tenha cuidado com isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, olha só, quando Paulo vai falar sobre o culto de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 24. Tendo dado graça, o partiu e diz: isto é o meu corpo que é dado por vocês, faça isso em memória de... Por que memória? Porque ele não está ali presente fisicamente, ele está presente espiritualmente. Quando você diz assim: eu estou fazendo isso em memória de fulano, é porque aquela pessoa não está ali, ela morreu. Verso 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no sangue. Faça isso sempre que o beberes em memória de mim. Verso 26. Porque sempre que comer deste pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno, o que é de modo indigno? Quem é que não pode ceiar? Quem não aceitou Jesus? Não precisa ser batizado nas águas não, irmão, para ceiar não. Apesar que no dia 14 agora de junho, eu vou aproveitar que está alugando a minha casa, de manhã a gente vai ter o batismo. Quem não é batizado nas águas, dia 14 de junho,
É de abril, depois de abril é maio, aí junho. Aí quem não é batizado nas águas, dia 14 é no sábado. Então quem não é batizado, a gente vai estar lá batizando nas águas. Então ele diz: portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque uma pessoa que não aceitou não pode cear? Porque não faz parte do corpo de Cristo. Quando é que eu faço parte do corpo de Cristo? Quando eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador. Tem gente que aceitou Jesus dentro de casa, tem gente que aceitou Jesus no meio da rua, tem gente que aceitou Jesus dentro da igreja. Mas quando você aceitou, aonde você aceitou, em casa, na rua, na igreja, naquele momento, você se tornou agora membro do corpo de Cristo. Então, quando nós vamos cear, quem vai cear não é uma denominação, quem vai cear é o corpo de Cristo. Por isso que depois que você está em Cristo, Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e vocês são essa pessoa. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Verso 28. Agora, olha só o que diz o verso 28. Examine cada um a si mesmo. Irmão, examinar aqui não é pecado, não. Tem gente que fica procurando pecado. Senhor, foi que eu errei para saber se eu posso cear ou não. Como eu exemplo da antiga aliança. Quando o pecador ele ia se apresentar ao sacerdote, ele trazia um cordeiro. O sacerdote não ia examinar o pecador, não, ia examinar a oferta que ele trouxe. Olha só, o sacerdote não examinava quem pecou, ele ia examinar a oferta, que era o cordeiro. Ele ia olhar se o cordeiro era manco, se tinha mancha, se era aleijado, porque se tivesse defeito, não servia. Por isso que quando Jesus chega no templo, ele fica revoltado, vira a banca, pega um chicote, sai batendo no povo. Por quê? Porque ali existia um dos maiores tráficos de oferta. Porque alguém trazia um cordeiro, aí os vendedores que estavam lá vendendo os cordeiros, chegavam para o sacerdote e diziam: ei, quando alguém trouxer um cordeiro, diga que o cordeiro que ele está trazendo não serve, eu te dou um valor para ele vir comprar a mim. Então, quando ele vier oferecer, ele diz: não, esse daqui está com defeito, não serve não, você tem que providenciar outro. Aí o cara morava longe, aí tinha ali as bancas do pessoal vendendo cordeiro, cabrito, pombas. Então comprava ali, estava virando comércio, e o sacerdote ganhava o dinheiro dele, o mercador ganhava o dele. Por isso, quando Jesus chegou e disse: a casa do Senhor não é casa de salteador, nem de ladrão, é casa de oração. Aí o pessoal hoje não entende, aí fica culpando algumas igrejas porque faz um bazar, aí bota dentro do prédio. Aí o religioso passa: Jesus estivesse ali, já tinha virado aquela bancaria dentro da igreja fazendo comércio. Não, irmão, é porque a maioria das vezes o pessoal não está dizimando, não está ofertando. Então a igreja acaba tendo que fazer algo para suprir a necessidade da igreja. Aí um religioso que não entende passa lá fora e só sabe criticar. Está vendo? Mas muito tempo vai chegar aqui. Irmão, está aqui 50, está aqui 100. Não, irmão, estão trabalhando para que a obra de Deus avance. Aí as pessoas não entendem. Quando Jesus disse que estava fazendo a casa dele de comércio, é por causa disso que eu estava dizendo. Porque as pessoas traziam o cordeiro do prefeito, apresentavam ao sacerdote, o sacerdote para ganhar o dele, não, está com defeito. Vai comprar aquele irmão ali, vai lá, diga que foi eu, viu o sacerdote Evaldo, diga que foi eu que indiquei. Aí o cara vinha comprar. Qual foi o sacerdote que mandou? Evaldo. Bom, está aqui, leve esse. Quando todo mundo ia embora, aí o sacerdote: e aí, cadê o meu? Cadê o meu? Era isso que estava acontecendo. Era isso. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O que Paulo está dizendo? O que é que você está precisando? É de cura? Então, Senhor, eu estou enfermo. Então coma o pão e tome posse da cura.
Por isso, olha o que é que ele diz, como é tão bíblico isso. Examine a si mesmo, e então, coma o pão e beba o, para você tomar posse do que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Não é examinar pecado, não, irmão, como a religiosidade faz. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo simboliza o quê? O corpo simboliza o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, irmão, que tinha muitas pessoas que morriam, porque era indigno em primeiro lugar, porque não tinha aceitado Jesus, e comia sem entender, porque estava comendo pão e tomando cálice. Aí Paulo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Verso 30, olha o que ele diz. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou já o quê? Morreram. Quer dizer, quem come discernindo, no lugar de ficar doente, fica o quê? Curado. No lugar de morrer, passa a ter vida. Então, irmão, não tem mistério. Por isso, irmão, que é tão importante nós cearmos. Por isso que o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes. Foi o culto que Jesus participou. Foi ele que cancelou a Páscoa e estabeleceu a Santa Ceia. Então, quem comemora a Páscoa são os judeus, e quem comemora a Santa Ceia é a igreja do Senhor. Então, nós não comemoramos Páscoa, mas continuo dizendo, não tem pecado nenhum comer chocolate nem um ovo. E se você ganhou e acha que é pecado, venha deixar aqui em casa que eu cancelo o pecado e como chocolate. Não se preocupe que eu resolvo isso de jeito demais. Então, irmão, tenha consciência. Se alguém der um chocolate, come. Se não quiser comer, pode trazer para mim, viu? A casa recebe. A casa recebe. Então, irmão, que eu e você precisamos ter a consciência de entender. Por isso que o culto de Santa Ceia, irmão, também, a Bíblia não diz que é para fazer todo mês. A Bíblia não diz que é de 3 em 3 meses. A Bíblia não diz que é uma vez por ano. Cada uma igreja acha o melhor dia. Por exemplo, nós comemoramos aqui sempre o primeiro domingo do mês. Mas se você chegar no outro canto, eu conheço igreja que ele só ceia uma vez por ano. Por quê? A Páscoa só era uma vez por ano. Por isso que algumas igrejas, se você chegar numa igreja e lá, rapaz, na minha igreja só tem uma ceia por ano, não vai se escandalizar não. É porque está baseado na Páscoa. Mas só que nós não estamos baseados na Páscoa, porque nós somos judeus, nós somos a igreja do Senhor. Por isso que todo mês nós comemoramos a Páscoa do Senhor. E quando nós comemoramos com entendimento. Quando você come o pão, você entende que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, eu e vocês somos curados, somos sarados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.